Palavra de Deus, eu medito o seguinte: Adão e Eva foram constituídos, foram criados um para o outro naquela época. E a Bíblia relata que na hora da bênção, enquanto eles estavam na presença de Deus, na hora também que eles passaram pelos problemas e foram até mesmo lançados para fora do jardim do Éden, a Bíblia relata que eles permaneceram firmes, lutando, constituindo uma família, constituindo um lar, para que eles verdadeiramente pudessem viver felizes, mesmo nas tribulações sobre a face da terra. E a Bíblia relata que eles passaram anos pelejando, lutando, porque sabiam que faziam parte um do outro e dependiam um do outro para sobreviver. Certo? E como nós estamos aqui nessa cerimônia, eu quero dizer aqui mais uma coisa, que o casal, isso serve não só para o casal que está aqui hoje, se casando, mas serve para todos aqueles que estão ouvindo esta palavra. Os dias que estamos vivendo, as pessoas não consideram mais um casamento religioso ou um casamento no civil, certo? As pessoas não têm mais aquele compromisso sincero com o casamento. Mas às vezes a maioria das pessoas tem na sua mente: eu vou me casar, se depois não der certo, posso separar e casar com outra pessoa. Isso é antibíblico e não é permitido por Deus. Tá certo? Então todas as pessoas têm que ter na mente o seguinte: se em todos os momentos que você passar por um problema, passar por uma luta, você for largar a esposa, for largar o marido, tá difícil, tá? Qual é o casamento nos dias que nós vivemos que não tem problemas? Verdade ou não é? É verdade. Se uma pessoa fosse casar pensando assim: olha, eu nunca vou ter que discutir com a minha esposa, eu nunca vou discutir com o meu marido, então não pode se casar. É verdade? Porque sempre existe problemas, sempre existe lutas, mas no meio das lutas existe também as bênçãos, não é verdade? O casal, quando está passando por problemas, tem que se unir, não procurar se separar, mas sim tem que se unir, um ajudando o outro para que possa ter um casamento abençoado. Por que falamos isso? Porque no meio de um casamento, quando um casamento é desfeito, é destruído, quem sofre não são, a maioria das vezes não é o marido e a mulher. Quem sofre são os filhos. Quem padece os problemas todos. Ainda bem que eu não tenho filho, viu? Se eu tivesse, pode sofrer tanto. É verdade, não é? Quantos lares nos dias de hoje, por causa de um casamento destruído, por causa de um casamento que se desfez, os filhos estão aí, indo para o caminho errado, sofrendo, passando por problemas complicados, por quê? Consequências de um casamento destruído. Então, um casal tem que ter na sua mente: eu vou me casar perante Deus, perante o Senhor, e vou lutar para viver até o final da minha vida com a minha esposa, com o meu marido, e que eu possa verdadeiramente constituir uma família abençoada e vamos criá-los na presença de Deus. Esse é o pensamento de um cristão, o pensamento de uma pessoa que quer o melhor para a sua família. Não tem um pensamento de qualquer motivo: vamos separar, vamos deixar. Isso não existe. E na hora das tribulações, na hora dos problemas, tem que procurar ajudar, né? Não pode ficar bravo, querer brigar, né? Porque isso não dá certo. Nada melhor do que parar, conversar, dialogar para que tudo dê certo no casamento. Verdade ou não é? Tem pessoas que às vezes, quando está passando momentos difíceis, aí o marido chega do trabalho, cansado, fadigado, aí o marido vai conversar com a esposa quer brigar com ele, quer quebrar a vassoura na cabeça dele. Tem condições? Tem jeito de um casamento seguir adiante dessa forma? Oh, Jesus, tem? De mim. Não tem. Se qualquer coisa que acontecer no meio do casamento, o marido ficar valente, sai de casa bravo com a esposa e for para a rua, passar 2 ou 3 dias na casa da mãe. Tem gente que faz isso, sabia? Tá certo isso? Não. A luta de um casal é deles dois.
Existe aquele ditado que diz assim, ó, que em briga de marido e mulher, ninguém coloca a colher no meio, não é verdade? Verdade. Não é assim? Por quê? Porque sempre quem sai prejudicado com problemas é aquele que se mete no meio de um casal. É verdade ou não é? Se um casal estiver discutindo, o outro entrar no meio, no outro dia aquele casal dá uma benção. E aquele outro é ruim. É mal porque se meteu numa briga que não era dele. Certo, irmãos? Então eu sempre digo, ninguém deve interferir na vida de um casal. Não pode se interferir pai, mãe, irmãos, família nenhuma. Hoje a maioria das vezes a destruição de casamentos se dá por causa de familiares que se metem no meio do casal e acaba destruindo. Verdade ou não é? Existem muitos lares que às vezes por causa das pessoas interferir, acaba se destruindo o casamento. Por quê? As pessoas não levam o casamento com a sua própria responsabilidade, mas sim por conselhos de outras pessoas. Estou passando um problema, eu vou conversar com meu pai, com a minha mãe, eu vou estar ali e eles vão me dar conselhos. Às vezes os conselhos que você vai receber não é sempre aquele que você precisa, né? Se um for ruim, o outro tem que procurar fazer aquela pessoa ser melhor, sim ou não? Se uma pessoa está passando por um problema, o outro tem que ajudar, né? Sair contando as histórias para outras pessoas. Uma coisa que eu sempre aprendi, irmã Isabel, irmão Manuel, problemas de um casamento, qualquer tipo de problema, se acaba dentro de casa, nunca sai da porta para fora. Verdade ou não é? Verdade. Se eu tiver algum problema no meu lar, na minha família, eu for contar para outras pessoas, para a família ou para quem seja, o que vai acontecer? Vai melhorar? Vai ser bom? Vai ser ruim. Por quê? Além das pessoas quererem interferir no seu casamento, ainda vai haver aquela coisa, vai crescer uma conversa, né? E vai fazer um grande rebuliço no meio da sociedade. As pessoas, aquele casal está passando uma luta grande, aí começa a falar. Está entendendo, irmãos? Então, a luta que você passar, leve só você e seu marido, os dois juntos, na oração, consagrando a vida, buscando a Deus, para que Deus possa abençoar. Nem sempre, irmãos, eu sempre falo uma coisa que é muito interessante. A Bíblia diz assim, maldito é o homem que confia no homem. Estou falando isso aqui perante Deus, perante a Bíblia. Existem pessoas que às vezes confiam no seu melhor amigo, na sua melhor amiga. E às vezes este melhor amigo que você pensa que é seu melhor amigo, às vezes nem sempre é aquilo que aparenta ser. Tá certo? Então às vezes você confia demais e acaba destruindo o seu casamento. Às vezes você confia em pessoas que não merecem confiança. Não estou falando aqui que você deve desconfiar de todo mundo, né? Mas estou mostrando para vocês, para o casal principalmente, que você deve levar os seus problemas entre vocês e Deus. Nunca dá ouvidos a ninguém que às vezes queira interferir no meio do seu casamento. Amém, irmã Isabel? Eu quero que esse casamento aqui seja uma bênção, porque eu tenho muita consideração pela irmã Isabel, pelo irmão Manuel também, porque a irmã Isabel, né, desde que nós chegamos aqui no Ceará, nós conhecemos ela, ela era bem novinha ainda, né? E desde esta época ela está na nossa igreja ali, estamos pelejando, passamos muita luta junto, né, todo mundo, mas estamos vencendo, e eu tenho muito carinho por este casal, especialmente pela irmã Isabel, porque é uma serva de Deus que lutou muito e está aqui vencendo mais uma vez esta batalha. Amém, irmãos? Então eu quero o melhor possível para este casal e quero que Deus abençoe mesmo, que eles venham dar muitos frutos, que a família seja uma família abençoada e que verdadeiramente, não só entre a família, mas que possam também ganhar almas para Cristo, porque esse casal é ungido por Deus para ganhar as almas para o Senhor. Amém? Então eu quero de melhor para vocês, tá bom? Vamos ficar de pé, irmãos, mais uma vez? Vamos orar por eles.